Boa tarde. O Estado dos Mídia 2020 é o último estudo da Cision que avalia o panorama mediático mundial sob a perspectiva dos jornalistas, mesmo em contexto de pandemia. Se é verdade que as mudanças representam oportunidades, ao mesmo tempo, muito pouco mudou na realidade dos jornalistas e na relação com os profissionais de relações públicas. O Estado dos Mídia 2020 está novamente em debate, hoje com a Cision, e convidamos o Rui Oliveira Marques, diretor adjunto do Meios e Publicidade, Vasco Ribeiro, diretor do mestrado de Ciências da Comunicação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Elgar Rosa, fundador da Pure Media Training Culture, e Uriel Oliveira, diretor de Operações e Negócio da Cision Portugal. Obrigada a todos pela vossa presença. Quanto a mim, eu estou na melhor companhia, consigo, no Facebook da Cision. Se está também connosco aqui no Zoom, comece desde já a colocar as suas questões. Eu passo agora novamente para os nossos convidados. O Estado dos Média, como eu estava a dizer, conclui que esta situação de pandemia veio provar que nos mídias de repente tudo mudou. Mas ao mesmo tempo, os principais desafios são os mesmos. Vasco Ribeiro, quais são os desafios então que destaca neste relatório? Ora bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite e é sempre uma honra estar perante estes colegas e um painel tão reputado e até o facto de reencontrar aqui alguns amigos de longa data. Relativamente ao estudo, o que me cabe dizer é há ali um conjunto de dados que não me parecem novos, ou seja, resultam das boas práticas das relações públicas e de longa data. Eu tenho ali um ponto ou outro que tenho o meu ceticismo e tenho seguramente algumas dúvidas relativamente a alguns resultados, mas o estudo demonstra que a comunicação, tal como a história tem vindo a demonstrar, esta parte da comunicação estratégica ou a indústria da propaganda, como eu muitas vezes gosto de chamar, e já agora até em tom de provocação, porque eu sei que usar o termo propaganda hoje em dia pode criar alguma coceira, mas na verdade propaganda na sua origem é propagar mensagens e ampliar ideias e até fé. A propaganda pode ser utilizada para fins negativos. Aliás, o que seria de nós sem a propaganda médica não, a propaganda de saúde pública. Neste momento, como é que nós vivíamos sem esse efeito da propaganda? Mas pronto, esta grande indústria da persuasão ou das relações públicas tem aqui um espaço, como a história demonstrou ao longo dos últimos séculos, tem aqui uma grande oportunidade. E aquilo que eu senti, pelo menos em contacto com algumas empresas, que efetivamente houve perda de negócio e assistiu-se repentinamente ao congelar de avanças, mas voltou-se à captação de clientes, em particular clientes com projetos fixos, projetos temporais delimitados, fazendo com que a avança não se prolongue, mas o projeto em si seja construído com princípio, meio e fim, ou seja, com objetivos e depois com o feedback recolhido. Eu acho que o estudo evidencia, além dessas boas práticas profissionais, evidencia que há aqui um espaço natural e um mercado que eu acredito que retome com alguma facilidade. Nós não somos os Estados Unidos, nem a França, ou um país com um grande mercado. Temos as nossas debilidades no mercado, nomeadamente algum excesso próprio também das grandes cidades, uma concentração urbana muito grande, em particular um grande negócio na área metropolitana de Lisboa, onde também está a grande parte da concentração e do poder populacional e do poder. Mas eu acredito que esta pandemia também possa trazer uma oportunidade às pequenas agências regionais que conseguem resolver o contacto digamos, o objetivo de determinadas empresas de chegarem a um determinado público-alvo. Parece-me que pequenas empresas de relações públicas podem ajudar determinados clientes mais pequenos a conseguir atingir os seus objetivos e aumentar o seu volume de negócio ou a percepção pública sobre um produto ou sobre um serviço. É o que me ocorre dizer assim para já. Eu já agora também não resisto, sem querer estar há ali um ponto, e deixo já em aberto para a discussão,
quando os jornalistas preferem o press release. Eu senti assim voltar à década de 80. Fiquei assim um bocadinho admirado com essa percepção, porque o press release é um instrumento ainda, é um instrumento base das estratégias mediáticas, é verdade, mas o press release não é de todo a técnica mais usada pelas agências de comunicação ou por qualquer relações públicas. Nós, nos últimos anos, nós sabemos que as conferências de imprensa foram desaparecendo e por isso também aparece ali um porta-voz. Eu rapidamente percebi que deve ter sido entrevistas só feitas em Lisboa, porque no Porto praticamente não há porta-vozes, nem há conferências de imprensa, a não ser o Presidente da Câmara do Porto, mas parece-me assim um bocadinho enviesada, porque o primeira mão, o vender uma história em primeira mão a um jornalista há mais de 10 anos, a técnica mais usada é agarrar-nos num determinado foco, embrulhamos a história e vendemos a um jornalista que encaixa mais com o público-alvo. O estudo refere isso, é verdade, mas não de uma forma muito clara. Não é uma crítica, é simplesmente uma sensação diferente daquilo que é a percepção do dia-a-dia de um assessor de imprensa, de um assessor de comunicação, de relações públicas, como quiserem chamar. Pronto, são essas as provocações que eu lanço e alguma leitura que fiz do relatório, que desde já dou os parabéns e acho que é um contributo importante para esta área. Vasco, é curioso, deixa-me só acrescentar ao que disse, porque de facto é um dado interessante de analisar, mas é curioso que é um fator que se mantém nos últimos estudos que nós fizemos sobre o estado dos mídias. E a amostra não é nacional, portanto, ou seja, aqui estão representados jornalistas de todo o mundo, nomeadamente com um especial foco para o mercado americano e mesmo europeu, em economias bastante maiores do que a nossa. E este é um facto, não sei se terá a ver com uma das conclusões que também me chamou a atenção do estudo, que é o facto de os jornalistas se considerarem quase que invadidos por informação que não lhes interessa, que não é relevante, e por este mesmo facto acabam por colocar as expectativas um bocadinho em baixo. Eu concordo consigo, como é óbvio, acho que aquela história em primeira mão, aquele telefonema, aquele contacto direto é se calhar o que provoca melhores resultados, mas o que é certo é que este é um fator que se tem mantido nos últimos estudos e não muda, ou seja, tem uma forma bastante constante. Era só mesmo fazer Eu também só quero fazer um parênteses. O estudo é internacional e também pode ter que ver com a nomenclatura que utilizaram, por exemplo, na variação para francês, ou na variação para inglês e para espanhol. Porque este termo, mesmo em Portugal, não é consensual. Eu chamo-lhe primeira mão. Mas eu, em ambiente de agência, por vezes chamam o pitch por e-mail. Ou seja, um pitch, eu posso vender uma história em primeira mão por e-mail na mesma. Ou seja, mando ao jornalista que fala de ambiente. Se eu tenho uma empresa de ambiente, eu posso vender aquela história ao público, ao Expresso, à SIC, em primeira mão. Não quer dizer que depois não mando um press release depois. Ou seja, agora, a nomenclatura ou a terminologia que se utiliza em inglês ou nos Estados Unidos varia eventualmente de estado para estado. Não é não sei como é que eventualmente podem chamar, porque nós em Portugal não temos um termo comum, mas pronto, pode também ter que ver com isso. Eu passava agora a palavra ao Rui Marques, também para nos dar a perspectiva dos jornalistas, se prefere ou não receber a informação através do press release. As suas principais avaliações sobre este inquérito da CIJAN. E uma questão que eu também queria colocar, os jornalistas ainda recebem muitos conteúdos que basicamente são lixo, passo a expressão. Olá, boa tarde a todos. Isto até pegando naquilo que o Vasco estava a dizer, se calhar existe um pouco essa diferença entre aquilo que, quando estou na redação, gostava que acontecesse e depois o que é o nosso dia-a-dia. Claro que eu gostava de ser contactado de manhã e à tarde, não é? Com profissionais da comunicação por porem-me histórias em primeira mão e eu poder selecionar realmente aquelas que me interessassem mais. O que acontece é que, por mil e uma razões, acaba por não ser isso, não é? E essas propostas individuais, essas primeiras mãos, não são assim tão frequentes e do lado da comunicação, seja das agências, seja das empresas, há sempre essa perspectiva ou essa vontade de comunicar em massa, de chegar a todo lado. E que depois, se calhar, há muitos conteúdos que ficam pelo caminho, abordagens que podiam ser mais interessantes
até para o lado de lá, não é? Para o lado de lá das instituições ou das empresas, e isso não acontece. Eu, por acaso, antes deste debate, até estava a ver a minha caixa de e-mail no Meios e Publicidade, e só na hora do almoço, não é? Entre uma e as duas, não é? Que teoricamente é uma hora que morna, não é? Que não está nada a acontecer. Recebi 30 e-mails de press releases, isto é real, e destes 30, apenas um interessava ou interessa para o site do Meios e Publicidade, sendo que mesmo assim tem informação incompleta, porque sendo nós uma publicação especializada, há ali uns pormenores que temos de afinar. E outro press release que é potencialmente interessante para nós implica descarregar uma série de filmes e de fotografias para se perceber se tem matéria noticiosa para nós. Eu só estou a dar este exemplo, não é? Numa hora, não é? Na hora de almoço, 30 press releases, desses 30, 2... E mesmo assim a informação para mim, não é? Para a minha publicação, está incompleta. Claro que para efeitos práticos, não é? E estamos aqui a falar de notícias, de coisas relativamente simples, não é? Que só se destinam apenas online. Claro que eu preferia já receber um tipo de informação mais customizada, mas quer dizer, mas este é mesmo o dia-a-dia da nossa profissão, não é? Fazer a seleção daquilo que nos interessa, daquilo que não nos interessa, do que vale a pena aprofundar. Por isso é que muitas vezes ouço colegas meus a criticarem esta questão do volume e da quantidade de press releases, mas acho que infelizmente não há forma de escapar a isto, não é? Acredito que os jornalistas da maior parte das áreas, se decidirem bloquear a sua caixa de e-mail para não receber press releases de agências, simplesmente não ficam a par do que acontece, não é? Eu próprio no meu cotidiano acontece às vezes ver na concorrência notícias que até me parecem importantes. Quando vejo, a primeira coisa que faço é ligar ou enviar uma mensagem para o assessor de imprensa responsável por essa marca, e muitas vezes ele diz-me: olha, mas eu enviei-te um press release ou uma chamada de atenção para isto e tu não viste, não é? Mas pronto, é o problema das caixas de e-mail. Acho que se calhar o Google tem que criar um novo sistema que tenha algum tipo de algoritmo que ajude também aqui um bocadinho a separar o trigo e o joio, mas isto para dizer que apesar de tudo não tenho uma visão tão negativa dos press releases. Um dos apontamentos também do relatório é que os jornalistas estão atolados de trabalho, há muito trabalho. É viável na vossa dinâmica das redações terem digamos, esta publicação personalizada das agências contactarem e darem a informação de uma forma mais detalhada e mais personalizada enquanto vocês estão a trabalhar? Uhum. Pois eu acho que depende muito dos ritmos diários e do ritmo que se está a viver nas redações, não é? Imaginem, por exemplo, ontem, não é? Que saiu a acusação ao Ricardo Salgado, não é? Um mega processo. Quer dizer, eu vi imensos colegas meus que tiveram de estar a fazer horas extra, horas imprevistas, e claro, não é? Para um jornalista que seja da área de economia, estar a ser contactado no dia de ontem, ao final do dia, é para criar uma má relação com o assessor, não é? Preciso perceber um bocadinho esta questão dos timings, ou também está um lugar comum, não é? Das sextas-feiras, que também não, à partida não é um bom dia para este contacto pessoal. Agora, todos os jornalistas, principalmente quem trabalha em áreas especializadas, há sempre um conjunto de empresas e assessores que são muito importantes para o nosso trabalho do dia a dia, não é? Há empresas que qualquer coisa que façam são muito importantes para nós estarmos a par, não é? E essa relação com o assessor, de termos muitas conversas informais e off the record com eles, ajuda-nos muitas vezes a perceber melhor o contexto e até a descobrir ou a percebermos de histórias dentro dessas organizações ou instituições que, por vezes, quem trabalha na comunicação
às vezes não se apercebe, e não se apercebe no sentido dessas histórias serem relevantes para os jornalistas, não é? Às vezes haver um ângulo, uma situação, ou às vezes um departamento, ou uma pessoa, um profissional, que se calhar até tem alguma coisa relevante para contar, mas que nunca tinha aparecido não é? Num plano de comunicação. E passando agora a palavra para o Elgar, estamos aqui a perceber o outro dos aspectos importantes que é destacado no relatório da CIJAN, que é a importância de responder a um tratamento mais personalizado, que os jornalistas parecem preferir, e sobretudo conhecer o público-alvo e o meio em que trabalham. E uma das sugestões que o relatório faz é, na necessidade de dar esta resposta, é investir em ferramentas que facilitem este trabalho. O que eu lhe perguntava, Elgar, é se o tempo e o dinheiro que se exigem neste investimento se mantém viável o negócio das empresas, das relações públicas, ou aqui em Portugal estamos numa realidade diferente e é preciso ter calma. Antes de mais nada, queria saudar aqui os meus digníssimos colegas de painel. Muito bom revê-los, ainda que pelo ambiente virtual. Eu acho que, apesar de tudo, nós em Portugal estamos numa realidade um pouco diferente. Eu fiz parte de 2 networks de comunicação e, enfim, é frequente haver aqueles encontros mundiais em que, no fundo, as grandes agências, os grandes grupos de comunicação tentam antecipar aquilo que vão ser as tendências de comunicação. E vi, no início dos anos 2000 e depois já depois mais tarde, 10 anos depois, sensivelmente, grandes trends que acabaram por não acontecer. A primeira foi o fim do press release. Ditava-se o fim do press release. E depois, 10 anos mais tarde, falava-se na importância e no fundo na alteração do modelo de relação entre as agências e os jornalistas com a criação das newswires. A verdade é que, pelo menos em Portugal, nada disso aconteceu. O press release continua a ser, enfim, vou chamar-lhe o pão com manteiga da nossa atividade, sendo que o pão com manteiga é uma coisa muito importante, não é? Portanto, ele continua a ser, digamos que, a base da nossa relação com os jornalistas, porque no fundo acaba por consubstanciar num documento aquilo que é a nossa mensagem. E procurando aqui esclarecer também um bocadinho aquilo que pode ser uma má interpretação relativamente ao estudo, muitas vezes uma abordagem em primeira mão tem o próprio press release incluído. E isso, de certa forma, pode ser um fator relevante para o jornalista. Agora, eu acho que aqui há sempre uma questão, e esta é a eterna guerra e a eterna dialética entre assessores de imprensa, relações públicas e jornalistas. É que a verdade é que esta indústria é uma indústria que é caracterizada por uma profusão de fontes e de identidades, e que muitas delas acabam por não ter as melhores práticas em termos de relação com os jornalistas. Ou seja, existem situações e agências, existiu durante muito tempo, eu creio que ainda subsiste, para ser completamente honesto, aquela noção de que mais vale enviar para todos a ver se pega. E, portanto, isso acho que de uma vez por todas as pessoas têm que perceber que não é assim, que funciona. Eu costumo dizer às minhas equipas e, sobretudo, também enquanto dei formação, que nós não representamos só as marcas que nos contratam, as entidades que nos contratam. Nós representamos as agências, que também constroem reputação pela cara e pela voz das pessoas que contactam com os jornalistas, e representamos a nós próprios e, portanto, no fundo há aqui, se quisermos, uma pegada que nós vamos deixando em relação ao nosso profissionalismo e à capacidade de nós vendermos, no bom sentido, uma história aos jornalistas, que eu acho que os assessores de imprensa têm que ter presente. Depois, acho que há também uma noção
Relativamente aqui à questão dos desafios dos mídia, há duas questões centrais. Há uma questão que tem a ver, elas estão obviamente linkadas. A primeira tem a ver com o desafio dos mídia enquanto negócio, não é? Que é sobretudo a questão, se quisermos, até central, e depois os desafios dos mídia, que eu creio que é mais sobre isso que o estudo se debruça, o desafio dos mídia, dos jornalistas enquanto profissionais e na relação com os assessores de imprensa. E eu acho que desse ponto de vista não mudou muito, como dizia o Vasco, acho que o estudo desse ponto de vista não traz grandes novidades. Eu diria até que aqui já após o início da pandemia, se calhar o que mudou foi a predisposição de alguns jornalistas para outro tipo de histórias, porque houve uma fadiga muito grande em relação ao tema Covid-19 e, portanto, o desafio que foi lançado às marcas, por assim dizer, foi que outros conteúdos e que abordagens positivas, às vezes até ligadas a este tema, é que nos podem dar e que no fundo possam ser interessantes para os nossos leitores. Eu, se me permitissem, eu fazia já aqui um comentário, até por causa, eu até acho que fui um bocadinho mal interpretado relativamente ao press release. Eu comecei por dizer que o press release é o rei das técnicas, ou a rainha, se dermos uma conotação feminina, mas eu não tentei anular o press release. Aliás, na minha cadeira eu percebi isso. de imprensa, são na prática 4 meses de aula, apesar de ser um semestre, e 2 meses é só sobre press releases. Agora, a técnica que mais estudada, mais que investigada, mais que publicada, que tem maior efeito e retorno numa ação da assessoria de imprensa, eu não duvido, é lógico que isso é discutível, porque isto não é uma ciência exata, mas eu não duvido que o primeira mão, vender a história ao jornalista certo, ao órgão certo, com a história certa, traz um retorno muito maior do ponto de vista de resultado. E aliás, custa-me, e quando faço análise e auditorias a empresas, instituições, autarquias que comunicam só por press release, eu digo, algo vai mal. Porque uma instituição não pode comunicar só por press release. Agarra na informação, mete no press release, não. E como disse o Elgar, e muito bem, o primeira mão obriga à existência de um press release, ou seja, há um contacto e um pitch que é acionado, que hoje em dia qualquer profissional sabe que pode mandar uma mensagem por WhatsApp, no Messenger, na forma mais fácil de contactar o jornalista, dizendo, olha, tenho aqui uma história, queres pegar nisto em primeira mão? Qual é? É esta. Vou-te já mandar o press release. Então por mail manda a informação só para aquele jornalista. Agora, os press releases generalizados, enviados a toda a gente, massificados, eu também não posso dizer que eles têm que existir. Eu, se trabalhar no Museu da Macieirinha ou uma programação cultural, eu tenho que ir informando semana a semana as alterações da programação. Se eu estou numa autarquia e há informações de trânsito, não vou andar a ligar a jornalistas a vender-lhes informações de trânsito, vou simplesmente mandar um press release, uma nota à imprensa, onde se diz as alterações de trânsito. Por isso, as técnicas, o mesmo também se diz em relação às conferências de imprensa. Eu fui diretor de comunicação na Universidade do Porto durante 10 anos, e fiz em 10 anos uma conferência de imprensa. Em 10 anos. Porque era um motivo verdadeiramente relevante que me permitiria fazer conferência de imprensa. Quando coordenei o grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República, nunca fiz um press release, nunca fiz um comunicado. Quantas conferências de imprensa? Havia 20 conferências de imprensa por dia. Porque também os press releases, como a comunicação, obriga e se cumpre uma pirâmide cultural, social, desportiva, e o press release é importante não quão é bem escrito ou até a informação relevante, mas a chancela da instituição que emite. Se é uma chancela de uma instituição relevante, esse press release tem quase via verde. Se é uma chancela ou uma instituição que não é relevante, ou uma empresa ou uma empresarial, por vezes é relevado e é encostado para o lado. Por isso, o jornalismo, como espelho da própria sociedade, cumpre esta pirâmide social, cultural e desportiva. Por exemplo, agora o Porto é a instituição mais importante no panorama desportivo e por isso fica ali na pirâmide. Mas eu estou a brincar com isso, é lógico, mas na pirâmide temos o Presidente da República e temos o Governo e depois temos o poder económico e desportivo e cultural, um press release
do Centro Cultural de Belém, certamente tem mais peso, infelizmente, do que um press release do Museu Grão Vasco. Mas assim obriga a centralidade e o país e a estrutura de poder existente. Por isso, era só um lavar de honra. Eu não estava a dizer nada nem fora com o press release, até porque eu, nos últimos anos, tenho vindo a investigar o press release enquanto fator de notícia e o meu mestrado foi muito centrado nisso. Eu não queria manipular, mas queria partilhar convosco um estudo que desenvolvi com uma colega do Brasil, da Universidade Nacional de Brasília. Nós decidimos, há 2 anos, perceber o que é que mudou com a entrada das redes sociais nas agências de comunicação. E a pergunta era, com a chegada das redes sociais, o que é que mudou? De recursos humanos, de estratégia de comunicação, de organização e até mesmo de accounts relacionados com cada uma das áreas. É um estudo que depois eu posso partilhar e se arranjarem forma de partilhar no link desta conferência, terei muito gosto. Mas uma das perguntas era qual a percentagem de negócio associado às redes sociais. O que é que representava no dia-a-dia o trabalho de faturação? E nós viemos a perceber depois, eu até poderia compartilhar a tela, mas não sei se também é possível fazer isso, mas quer em Portugal, quer no Brasil, nós assistimos realmente não ao nascimento nas agências de áreas de social media, mas de digital, onde não estavam só, como vocês sabem muito bem, só a parte da gestão de redes sociais, mas estava todas as outras componentes e ferramentas do digital. E o que acontece à assessoria de imprensa é que passou de uma hegemonia, ou seja, vendia-se as histórias e até os eventos eram todos, a assessoria de imprensa era a principal estratégia ou a tática dentro de uma estratégia. Ninguém poderia imaginar fazer chegar ao espaço público algo sem usar a assessoria de imprensa. E os resultados antes do boom das redes sociais era de 90% a 80% em média em Portugal e no Brasil, no uso da assessoria de imprensa. Nós fizemos a análise em 2016, só tivemos resultados no final de 2017, e a assessoria de imprensa ficou reduzida em Portugal a 40% e no Brasil a 25%. O que é que cresceu? E aqui é uma boa notícia até para o Elgar. O que nós percebemos é que não só nasceu e cresceu a área digital, mas cresceram áreas tradicionais, nomeadamente os eventos. As empresas perceberam que tinham que criar micro-eventos ou eventos para chegar aos seus públicos. Por isso, por um lado, recuou 100 anos nas táticas, sendo que o evento sempre foi uma estratégia importantíssima no desenhar de um caminho comunicacional, e percebeu-se que aumentou a proliferação de pequenos eventos. O evento local, o evento direcionado, micro-target, e o evento ocupa em algumas áreas, em algumas empresas, começou a ganhar espaço e as próprias empresas até adaptaram criando as próprias necessidades internas ou faziam relações e parcerias com outras empresas. Pronto, era só isto que queria adiantar, complementando o estudo que a CIGEN apresentou. E não se esqueçam deste estudo que eu acho que o Ribeiro está a apresentar. Uriel, penso que querias dizer alguma coisa há pouco. Não, queria só mesmo complementar, pois é que ele estava sem voz. Queria mesmo só dar ainda mais uma chega àquela questão do press release. Eu penso que se nós olharmos para outras conclusões deste estudo, eu até diria que esta resposta do press release como principal veículo de comunicação e não necessariamente a primeira mão, pode ser até uma espécie de uma defesa do jornalista para não ser invadido por informação das empresas, porque se todas as empresas, todas as agências resolverem começar a fazer a primeira mão, e nós já vimos que existem muitos assessores de imprensa, existem muitos comunicadores que não sabem fazer targeting, ou seja, não sabem direcionar as histórias que interessam ao respectivo jornalista, eu diria que eles iam ser invadidos por telefonemas e por SMS se não tivessem e não recorressem ao press release como fonte de
digamos assim, como banco de dados para poderem fazer aquilo que o Rui dizia há pouco, que é, ok, recebi 30, mas só me interessa aqui um, e muito rapidamente consegue fazer a seleção. Se ele recebesse 30 histórias em primeira mão, das quais 29 não lhe interessavam rigorosamente para nada, ia ser uma grande perda de tempo ao utilizar esse tipo de estratégia. Só mesmo para tentar justificar porque é que, na realidade, isso nos aparece. Há uma longa discussão. Um profissional não liga a um jornalista para vender uma história de cá para cá. Quando liga, vende uma história como deve ser. Isso não é profissional. Vasco, a questão, isso supostamente também se aplicaria ao press release. O que é certo é que só 1%, de acordo com este estudo também, só 1% das histórias que chegam aos jornalistas é que são relevantes para eles. O que me leva a entender também que esse conceito de primeira mão e esse conceito da agenda e fundamentalmente esse conhecimento sobre o trabalho do jornalista não está bem feito. Isso não está bem feito, tudo pode acontecer. Não é? Ou seja, ele pode achar que tem uma grande história. O jornalista é grande. E é preciso não esquecer que nós somos 4 assessores para um jornalista. E este processo de seleção é um processo natural. As grandes fontes relacionam-se com os grandes jornalistas. As pequenas fontes relacionam-se com os pequenos jornalistas. Um diretor de um jornal não tem um account de uma empresa, um estagiário da Hill & Knowlton, e é uma grande empresa, honra lhe seja feita, mas não liga para o diretor do jornal a vender uma história de cá para cá. Quer dizer, eventualmente o CEO da Hill & Knowlton é que pode ligar ao diretor sabendo de um jornal vendendo. Por isso, há aqui uma relação normal e as fontes são o sangue do jornalismo. E qualquer jornalista que trabalhe uma determinada área vai-se querer aproximar dessas fontes. E são essas fontes que têm que ter a capacidade de vender essas histórias, as caixas, as leaks, que muitas vezes usado em inglês, as pseudofugas, de olha, tenho aqui uma história para ti, queres isto? Eu ao longo da minha vida, nos últimos anos, eu não me lembro de fazer um press release. Eu tinha, logicamente, colegas que às vezes fazem o press release. Eu vendia as histórias. Um assessor de imprensa, ou um spin doctor até, se formos para o domínio não só da política, porque o spin doctor não atua só na política, não faz press releases. Almoça com um jornalista e vende-lhe a história. Liga para o outro e vende-lhe uma história. Reparem, eu não estou a tirar mérito ao estudo. Eu acho eu não estou a discordar disso. Eu, mais uma vez, acho que é uma questão de nomenclatura. Até porque os jornalistas não admitem, por vezes, que se invada o seu processo de seleção e que optem por uma história que ouviu de um jornalista. Aliás, há um estudo muito interessante em inglês que perguntava aos jornalistas qual era o número de chamadas que tinha de assessores, eles diziam todas, quantas a percentagem de aproveitar histórias. Eu estou a falar de cor, mas salvo era 6 ou 7% das histórias vendidas por telefone. E depois confrontava-se os jornalistas, os assessores em off, e as histórias estavam lá. E por isso estes são estudos que são feitos várias vezes. Na década de 60 já foram feitos no lobby inglês, no parlamento inglês, e dava exatamente há uma certa vergonha do jornalista dizer eu tive esta informação por parte de um assessor de imprensa. O assessor de imprensa é uma figura obscura, de bastidores, que nem sempre existe. É um bocadinho uma relação entre marido e mulher. O homem tem sempre a mania de dizer que manda em casa, mas na verdade quem manda é a mulher. E no jornalismo e na assessoria de imprensa, o jornalismo tem esta necessidade até para a sua... isto é um bocadinho pouco ortodoxo e altamente provocatório, e estou à espera do Rui Marques a replicar, mas há um depender das fontes organizadas muito grande. O que é que seria do jornalismo sem as fontes organizadas? Sem os press releases, sem os primeira mão, sem as fontes oficiais, não seria absolutamente nada. Por isso, quando o jornalismo também se tenta afastar das fontes, mostrando que foi um passarinho azul que lhe avançou com essa informação, não está a ser correto. E para mim o espaço público seria melhor se o jornalismo também exibisse, na verdade, as fontes que alimentam o noticiário político. Nesta relação dos jornalistas com os profissionais de relações públicas, eu tinha aqui uma questão para o Elgar e para o Rui Marques. Também é um pouco em jeito de provocação. Primeiro para o Elgar, jornalistas e relações públicas são amigos ou são só para as ocasiões?
Bem, Entre eles. Depende exatamente do que é que entendemos por amigos, não é? Porque a verdade é que eu acho que durante muito tempo, durante algumas décadas, prevaleceu uma noção de que os assessores de imprensa, as relações públicas, como lhe queiramos chamar, se deveriam aproximar dos jornalistas e que deviam até cultivar essas relações com os jornalistas. Eu confesso que isto sempre me fez imensa confusão, porque para mim, eu acredito sobretudo na autenticidade das relações e eu tenho muitos amigos jornalistas, porque as áreas são áreas muito próximas e, portanto, é natural que as relações se estabeleçam. Muitas delas até foram criadas até mesmo num contexto profissional. A verdade é, como o Vasco dizia, eu acho que nós somos parceiros para a vida, queiramos ou não, e houve muito mais por parte dos jornalistas, mas eu diria que isso mudou um bocado, sobretudo no início dos anos 2000, uma tentativa sempre permanente de contornar o jornalista, o assessor de imprensa, ou seja, não se ligava para a agência da empresa A, ligava-se para a fonte, porque muitas vezes a fonte, o diretor de marketing ou o CEO dessa empresa, durante uma entrevista passava o telemóvel e, portanto, o jornalista tentava sempre falar diretamente com o CEO. A verdade é que isso mudou bastante por parte das empresas, porque perceberam o risco e o grau de exposição que muitas vezes os CEOs não preparados estavam e, portanto, acho que essa questão mudou. Agora, eu acho que esta tentativa também de cultivar esta relação demasiado forçada com os jornalistas redunda num perpetuar de uma cultura que quase que dá uma supremacia exagerada ao jornalista numa relação que é de igual, porque nós temos acesso à informação, damos acesso a essa informação aos jornalistas e, portanto, esta é uma relação completamente aberta, não há obscuridade nenhuma. E, portanto, acho que a questão tem que ser vista de uma forma bastante transparente e, portanto, acho que é um bocado esta a visão que eu tenho sobre isto. Marques, pela defesa, digamos assim, dos jornalistas, como é que é ou como é que deveria ser a relação entre jornalistas e relações públicas? Nós, entretanto, temos estado a falar de vários assuntos. Por exemplo, há pouco o Vasco falava da questão da relação entre os jornalistas e assessores. Peço desculpa, de vários assuntos e ainda não destacámos a perspectiva do Rui Marques sobre o estudo da CIJA. E ainda vamos lá. Por exemplo, na área política, não é? Como o Vasco estava a falar, a relação entre jornalistas e assessores é quase... Bem, eu não quero arranjar aqui uma palavra, não é? Mas é uma coisa... Quer dizer, muitas vezes... Estás sem som, Vasco. É colaborativa, muitas vezes é simbiótica. Pois, eu estava indeciso às vezes entre o demasiado próxima ou promíscua. Não é? Oscila entre o adversarial e o simbiótico. Pois. Umas vezes é de guerra, outras vezes é de plena interesse e partilho, não é? Por isso é que às vezes até é interessante estar a ver nos jornais a secção de política e estar a ler as notícias e tentar perceber como é que as notícias foram lá parar e quem é que as passou, não é? Empresas privadas grandes também, um assessor de imprensa de uma grande empresa não tem relações ora simbióticas, ora adversariais. Sim, claro. Sim, mas o caso da política acho que é mais interessante porque envolve sempre o jogo de pessoas, não é? O jogo de poder, não é? Mas isto agora voltando a esta questão da proximidade entre assessores e jornalistas. Eu não sei se a relação é assim tão igual como o Elgar estava a dizer, não é? Até porque os jornalistas têm uma série de obrigações deontológicas que os assessores, teoricamente, também têm, mas que os jornalistas estão mais expostos ao escrutínio e ao apontar o dedo, não é? Porque quando as coisas saem mal, e acho que todos os jornalistas já tiveram e continuam a ter, não é? Essa sombra de, a dada altura, o seu trabalho estar a ser criticado nas redes sociais,
e muitas vezes de uma forma bastante injusta. E que mesmo que o jornalista tente ir para a esfera das redes sociais tentar argumentar, é uma batalha que perde sempre, não é? Enquanto que quando um assessor de imprensa faz mal o seu trabalho, raramente é exposto, não é? E temos o caso em Portugal de já ter havido grandes histórias que, afinal, em que os jornalistas foram enganados pelas fontes e bem, acho eu, essas fontes não foram expostas, não é? Mas deviam, mas aí há vários jornalistas que dizem que nunca deve ser exposta uma fonte, que o trabalho, e é por isso, eu desculpem lá, eu não vos quero amassar com isto, mas é por isso que a assessoria de imprensa, por vezes ou quase sempre, atua de forma quase, eu ia dizer, como um parasita, ou seja, usa as brechas do jornalismo para, estou a falar isto em aspectos negativos, quando são aspectos positivos, o meio empresarial e as agências trabalham aspectos normais, mas quando é usada para fins negativos, utilizam estas brechas do jornalismo, e o jornalismo cede, ou porque não cruzou bem as fontes, e acaba por ser instrumentalizado pelas fontes. Eu se fosse jornalista, nunca mais falava com uma fonte daquelas. A questão é só essa. É aí que eu digo que a relação é igual, é porque a consequência existe sempre. Eu percebo o que o Rui diz e, obviamente, ao assinar a peça, o jornalista tem um grau de exposição em relação ao conteúdo que o assessor de imprensa não tem. Agora, a consequência existe sempre, não é? Eu lembro uma história, muito engraçada, de duas grandes empresas portuguesas concorrentes que tentaram vender o mesmo tema a dois meios concorrentes ao mesmo tempo. E, entretanto, os jornalistas falaram entre si e a verdade é que as duas aceitaram e nenhuma apareceu, digamos que na entrevista. E, portanto, a consequência, a mancha que ficou naquela agência, naquele assessor de imprensa, foi muito grande e eu diria que perpetuou-se durante muito tempo, porque os jornalistas também se conhecem e, portanto, é nesse sentido que eu acredito que essa componente e isso levar-nos-ia para uma outra discussão que tem a ver com a própria regulação da própria atividade da assessoria de imprensa. Mas eu acho que independentemente de ser regulado ou não, há fatores ético-deontológicos que devem ser permanentes na atividade. Isso é obviamente uma responsabilidade, não existindo, digamos assim, a regulação, é uma responsabilidade de quem lidera, digamos assim, esta indústria, nomeadamente dos diretores das agências e dos responsáveis de comunicação das grandes empresas. Ou seja, muitas vezes aquela palavra, não é? A confiança, não é? Que devia ser a base de tudo isto e tem que ser. Tem que ser, não é? Tem que ser, porque repara, por exemplo, quando falamos, por exemplo, numa história em primeira mão com um embargo, de um lançamento de um produto e, portanto, nós estamos a negociar que essa história saia no dia em que o produto é lançado. Há aqui uma relação de confiança fortíssima entre o assessor e o jornalista. E se essa confiança é quebrada com a antecipação da história, quer dizer, pode ter consequências até muito graves do ponto de vista financeiro, comercial e tudo mais. Portanto, a relação de confiança é sobretudo uma relação que se vai construindo ao longo de tempo. As empresas têm, se quisermos, até um ranking de reputação. É verdade, mas também acho que em situações de crise, seja para as marcas, para os clientes ou às vezes até para as próprias agências, não é? Em que se está a falar de situações muito delicadas, realmente é que essa confiança fica à prova, não é? Em que se percebe se realmente se o assessor, mesmo dentro do seu trabalho, não é? Em que não tem de ser 100% transparente, mas dentro do seu trabalho que consegue, por um lado, proteger o cliente, não é? Dessa situação de crise ou de uma história negativa, mas ao mesmo tempo conseguir manter essa relação com o jornalista de lhe passar alguma informação relevante. E muitas vezes o que acontece e acho que os jornalistas já se depararam com isso, não é?
nestas situações complicadas de tentar o apoio, não é? Ou essa ponte da agência e de não conseguir, e depois o que é que se faz, não é? É estar a arranjar contactos dentro dessa empresa para conseguir uma versão oficiosa, não é? E pronto, e acho que é nesses momentos de tensão que as coisas complicam. Depois também há outra situação que eu acho que os jornalistas de certas áreas estão a perceber-se cada vez mais, que é muito o desespero do contacto de assessores de imprensa para que saiam de certas notícias e que essas notícias saiam só por pressão do cliente, que quer muito ver, não é, no clipping essas notícias, e que a notícia saia nos sítios X, Y e Z. A agência precisa desesperadamente não é, que essas notícias saiam para garantir o cliente, e eu nem vale a pena estar a reproduzir, não é? Mas já ouvi telefonemas realmente que eu percebia que aquele assessor ou conseguia que saísse a notícia, ou então provavelmente ia perder um cliente, ou até o seu próprio contrato de trabalho não ia ser renovado. Mas todos nós já ouvimos falar de agências que desistiram de clientes por isso mesmo, não é? Uma boa agência chega a uma altura e diz: eu não consigo fazer notícias com isto, ou não há relevância noticiosa para uma notícia. É lógico que no meio empresarial, e nós todos sabemos, nem sempre se percebe bem o que é notícia ou não é. Porque é que o meu concorrente tem uma notícia de algo e porque é que eu não tenho, não é? E este tipo o nosso aconselhamento, é por isso que o nosso aconselhamento deve ser um aconselhamento de raiz, e não ser só o produto ou só a ação de ser chamado para vender uma história ou outra. Só para complementar também o que o Algar estava a dizer, e bem, relativamente ao relacionamento. Teoricamente, nós quando falamos de um assessor de imprensa tem aquilo que é chamado um triângulo operacional, onde a sua atividade desenrola mais ou menos em 3 vértices. O primeiro vértice é a produção de conteúdos. Cá está o press release, ou seja, saber escrever uma boa história ou fornecer um bom conteúdo ao jornalista. O outro vértice é a capacidade do evento. E quando se fala de evento, não é um mega evento, é criar um acontecimento, um encontro, até uma conferência de imprensa pode ser um evento. Saber criar eventos que se encaixem nos modelos noticiosos. E o último vértice do triângulo é o relacionamento. E eu, quando fui para a Assembleia da República, eu tinha sido assessor de imprensa no Porto durante muitos anos, na ANJ, no Metro do Porto, na Câmara do Porto, na Universidade, e quando vou para Lisboa, a minha teia de relacionamentos não era de todo com jornalistas de Lisboa, um ou outro episódico, e eu já na academia tentei demonstrar que o relacionamento não servia, como há bocado o Elgar também dizia isso. Para que o relacionamento? Porque é que se eu tenho uma boa história, não preciso ter o relacionamento. A questão é que realmente o relacionamento é importante, porque nós no relacionamento até sabemos o jornalista que é mais suscetível a um determinado tema. É no relacionamento que nós percebemos a aceitação ou não de determinados temas ou determinadas histórias que queremos vender. Por isso, este relacionamento tem que fazer parte. Não quer dizer que seja um relacionamento simbiótico. Pode ser há um autor inglês, Herbert Gans, que diz que a relação entre jornalista e uma fonte é uma dança. É como uma dança. Ora às vezes empurra um, ora às vezes empurra outro. E quanto mais performativa e regular, como é que falta-me aqui o termo, mais serena é a dança, melhor é o resultado para a fonte e para o interesse público, que é o que o jornalismo, no fundo, procura. É sempre informação para interesse público. Eu diria mesmo que esse relacionamento é sobretudo conhecimento, não é? Mais porque, na realidade, saber exatamente onde é que aquela história se vai enquadrar e quem é que melhor a poderá desenvolver, é necessário conhecimento base para ter essa iniciativa, mais até do que uma relação pessoal. Eu diria. Conhecimento para tudo, conhecimento de saber escrever uma história, conhecimento de saber fazer um evento. Não, eu diria conhecimento sobre o trabalho daquele jornalista. Ou seja,
que é saber que aquele jornalista é, na realidade, o mais indicado para trabalhar esta história, porque ele já trabalhou outras no passado, ou porque ele tem um determinado tipo de aproximação a este assunto que nos é particularmente favorável. Há um autor inglês chamado Paul Manning também, eu gosto muito dos autores ingleses, mas eu como sou académico, desculpem lá ter que evocar um trabalho ou outro, mas há um trabalho maravilhoso de um autor chamado Paul Manning, que até mudou a minha vida académica quando o li. É um livro verdadeiramente sources of information, fontes de informação, e esse autor diz assim, 7 características essenciais para um grande assessor de imprensa. Vamos esquecer de um, mas o primeiro, saber o que é uma notícia, ou seja, os fatores de notícia. Segundo, ter um pleno conhecimento dos média e como é que eles funcionam e quem são, e depois, terceiro, quem é quem dentro do jornalismo, quem é que manda dentro de uma redação. Por vezes o diretor não manda. Quantos órgãos de comunicação social nós tivemos onde quem mandava não era o diretor, mas era o subdiretor ou um editor mais poderoso, não é? Ou quantas vezes um jornalista manda mais que o próprio editor ou o próprio diretor. Já o público tem características destas, tem ali uma autonomia e um achatamento na pirâmide que dava também para um grande estudo. Depois, disponibilidade absoluta 24 horas por dia. Capacidade de resposta a todas as perguntas que são colocadas. Capacidade de fazer lobbying e rede, e criar rede, cá está o relacionamento. Eu disse que me ia esquecer de um. Ser sombra, discreto e ser sombra. Pronto, não me esqueci de nenhum, mas também a descrição do profissional de comunicação e não aquele profissional que gosta dele próprio também de ser holofote. Geralmente nós cedemos o nosso protagonista ao nosso cliente, à nossa marca, ao nosso ministro, ou se for no ambiente político, e não somos nós a estrela da companhia. E às vezes é difícil gerir isso. Pronto. E antes de passarmos só uma coisa, Vasco, dessas características que apontaste aos assessores de imprensa, contei 3 que são muito difíceis de encontrar. Já agora. Quais são? Não, ou seja, acho que tinha a ver com essa questão do... Isso que estavas a dizer sobre o funcionamento das redações. Porque realmente... Quer dizer, quem nos estiver a ouvir até fica com a ideia que, quer dizer, que as redações são todas iguais e é muito simples perceber, mas realmente não. E às vezes há 1 ou 2 jornalistas que nem sequer são editores, não é? Como estavas a dizer, e que realmente fazem muita diferença e até nesse poder de decisão do que é que sai e o que é que não sai. Mas eram 2 questões que tinham a ver com o funcionamento das redações e essa questão também de ter uma network, não é? Ter aí uma rede de contactos. Eu acho que se calhar também é um problema das nossas profissões quer dizer, termos imenso trabalho e tem que haver alguém. E não temos tempo, não é? E não Esse temos, é que é o e não ponto. temos tempo, não é? Esse é que é o ponto. Eu diria que é esse, aqui focando um bocadinho na minha área, eu diria que o tempo ou a rapidez com que ocorre tudo isto, e isto remete-nos novamente para aquela questão do press release ou não, e a verdade é que eu sou capaz de apostar que muitos jornalistas querem continuar a receber press releases e muitos dizem mandem-nos na mesma. Ao contrário, sou eu. Eu sei, Vasco. Estamos completamente de acordo nisso. Eu acho que a forma certa de vender a história é através da primeira mão. Sobretudo fundamentada, como o estudo diz também, procurando perceber exatamente qual é que é o âmbito do jornalista e do meio para o qual está a falar, conhecendo a sua audiência, tudo isso é verdade. A realidade é que, na prática, nós temos um mundo completamente acelerado, jornalistas, como o Rui dizia e partilhava a sua própria a experiência desta hora e meia de almoço, de ter recebido uma série de press releases e depois também vamos ser honestos, com a facilidade de nascimento de agências ou microagências de relações públicas. Se pensarmos bem, para ser uma agência de relações públicas, basta ter um computador com ligação à internet. E, portanto, é evidente que nem todos nós estamos a fazer a coisa certa, nem todos estamos a ter a capacidade de fazer um aconselhamento profissional aos nossos clientes. Estamos na ditadura do Advertising Value Equivalent, estamos na ditadura do retorno de investimento,
estamos na ditadura do número de notícias mensais e, portanto, nem todos nós estamos a fazer a coisa certa e, portanto, eu acho que isto também vai pesando um bocado na relação e, obviamente, vão subsidiar. E depois há outro fator que é, quer dizer, nem todos temos coisas espetaculares para comunicar, o que não quer dizer que nem todas elas sejam comunicáveis. Há aqui uma linha muito tenue entre o que é, de facto, uma notícia, por exemplo, com capacidade para ser uma história, uma antecipação, e uma notícia que será uma breve e que provavelmente já sabemos que o vai ser. Portanto, eu acabo por voltar sempre atrás, que tem a ver com o rigor e com a autenticidade e com a capacidade de nós lermos bem para quem é que estamos a comunicar, evitar definitivamente esta lógica da massificação do haver-se cola, porque isso acaba por ter reflexos, eu diria, se não for a curto, pelo menos a médio prazo. Uma pergunta à parte. Atrás tens o Ivy Lee, a fotografia do Ivy Lee ou a impressão minha? É o Ivy Lee. Tem piada isso. Ok, és um pormenor cénico. Mas, entretanto, não nos vamos esquecer que faltam os destaques do Rui Marques. Mas pareceu-me ser o Ivy Lee, vi assim de lado. Muito bem, tem. Atenção que o Ivy Lee não inventou a assessoria de imprensa. Eu sei. Pronto, é que anda sistematicamente toda a gente a dizer que ele é o pai. No século XIX já existiam profissionais, e há bocado o Rui Marques dizia, ou não sei se foi o Uriel que referiu relativamente à assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa é uma prática no século XIX. Quando surge o jornalismo, havia ali uns profissionais, os press agents, todos nós sabemos, que vendiam umas histórias e embrulhavam tudo com mentiras e com aldrabices. E depois isso foi sendo depurado e a Ivy Lee é o primeiro a dizer, não, vamos lá fazer informação com base em factos sendo que depois ele trabalha para Hitler, como vocês sabem, ele acaba por ser consultor dos nazis e morre no ano em que é condenado como criminoso de guerra, mas é uma grande figura, mas não inventou a assessoria de imprensa. Estava eu a dizer que não nos podemos esquecer da perspectiva do Rui Marques sobre o estudo da CIGEN, não me esqueci. Rui Marques, quais são? Então, olha, depois de responder a todas as questões, bem-vindo, conte-nos então a sua perspectiva. Olha, muito rapidamente, a questão e antes de ir a essa resposta, a questão que, isto é o problema de terem convidado pessoas super interessantes para debater o tema. Ainda bem. Esta questão que o Elgar falava de aparecerem, e é numa frequência alucinante, não é? Como vocês sabem, eu trabalho nesta área da comunicação e temas de marketing, portanto tenho logo esse contacto direto com assessores, quer dizer, pessoas que criam a sua própria agência e que eu acho de uma maneira muito pouco profissional, muitas vezes tem a abordagem de olá, sou o X, estava na agência Y, agora trabalho por conta própria e agora tenho estes clientes e vou-te começar a enviar press releases. Para mim, não é? Dá logo. Quer dizer, quando estou mais numa versão mais espirituosa, não é? Respondo a dizer que, quer dizer, convém ver se aquilo vai ter algum interesse, não é? Mas, ou seja, estamos aqui a falar de muitas destas relações que duram às vezes 3 meses, 6 meses, em que há um cliente ou às vezes uma marca até pode ser interessante que durante 3 meses está a comunicar e depois desaparece durante um ano e nunca mais ninguém sabe nada, ninguém sabe mais nada delas. Portanto, isto às vezes provavelmente a ver também um pouco com esta conjuntura em que vivemos. Portanto, em relações com a imprensa muito pouco profissionais e provavelmente apenas baseadas no preço, não é? De fazerem preços baratos e também provavelmente com aquela questão de eu conheço algumas pessoas neste jornal, nesta televisão e nesta rádio e consigo fazer sair algumas coisas. Em relação ao estudo, uma coisa que eu queria dizer logo desde o início é que acho que o nome do estudo devia ser realmente outro, não é? Que não o estado dos mídia. Porque realmente acho que o estado dos mídia remete muito para o modelo de negócio, para os problemas do jornalismo, para os desafios do digital e que realmente depois o estudo acaba por não refletir isso.
Também me parece que por ser um estudo internacional e de estarem jornalistas de vários países todos agrupados, depois realmente as conclusões parece-me que não refletem bem o que se passa, pelo menos parece-me, não é, na realidade portuguesa. E uma delas tinha a ver com o nível de desconfiança que os jornalistas achavam que existiam em relação aos mídias, em que realmente no estudo o valor é bastante alto. Eu penso que estava à volta dos 60% do nível de desconfiança, sendo que 4 anos antes, neste mesmo estudo, estava nos 91%. E eu acho que não tem nada a ver com a realidade portuguesa, não é? Provavelmente há 4 anos estávamos no auge do fenómeno Trump, quando ainda ninguém sabia bem, quer dizer, quando se calhar ainda achávamos piada aquela personagem, não é? Das fake news, da desinformação, do atacar os jornalistas, e que se calhar nessa altura contaminam muito a opinião pública. Se calhar também passado 4 anos as pessoas aperceberam-se que se calhar as redes sociais não são assim tão inocentes e ingênuas como se pensava, não é? Como fonte de informação. E aqui é um grande movimento e um grande debate que está a acontecer e que eu acho que infelizmente ainda não chegou aos anunciantes portugueses. Pelo menos acho que há algum medo, algum receio de falar sobre isso, que nas últimas semanas grandes anunciantes mundiais, aliás os principais anunciantes mundiais, disseram que iam deixar de investir no Facebook enquanto o Facebook não limitasse o discurso de ódio e a propagação de fake news e de desinformação. E que quando os anunciantes anunciaram isto, né, como sabem, as ações do Facebook começaram logo a cair e finalmente o Facebook parece que vai ter uma política mais séria em relação a isto tudo. Também houve esta questão do YouTube, também foi um debate que aconteceu há 1 ou 2 anos, em que apareciam também grandes anunciantes colados a anúncios de violência e de jihadistas, em que também só após um boicote dos grandes anunciantes é que também o YouTube decidiu afinar um bocadinho os seus critérios. Mas estas plataformas têm muitos buracos. Ainda há uns 2 ou 3 meses escrevi para o Meios e Publicidade que havia anunciantes portugueses que anunciavam no canal do YouTube do Chega, do André Ventura. Ou seja, o próprio Chega recebia dinheiro do Google e havia anunciantes portugueses que, como é óbvio, não é? Vamos acreditar que isso acontecia, através de compra programática, não faziam ideia, não é, de que os seus anúncios apareciam ao lado do Chega, não é? Só que depois nestas coisas é tudo muito rápido, não é? Depois da notícia, o canal do YouTube deixou de ter qualquer anúncio. Acho que também, isto também a propósito do estudo, que toda esta pandemia da Covid-19 e este período do confinamento, não é, serviu para que também de alguma forma os portugueses, e acredito que também noutros países, se reconciliassem com os meios de comunicação social como fonte de informação fidedigna. Acho que também quem é desta área da comunicação, vale a pena pensar, não sei se já saímos dessa fase, não é? Mas como também durante alguns meses o Governo e a Direção-Geral de Saúde eram vistas também pela opinião pública como fontes credíveis de informação e de que tudo que diziam devia ser seguido, não é? E que se calhar constituiu um momento único, não é? nos anos recentes. E todos os estudos que têm estado a sair nas últimas semanas relacionados com o Covid, não é? Mostram que em vários países os meios de comunicação social aumentaram os seus níveis de confiança junto da opinião pública, incluindo até a televisão, que era um meio não é? que se dizia que estava, em termos de credibilidade, um pouco posto em causa.
mas viu os seus valores reforçados, não é? Mas também a televisão, os sites de marcas de qualidade online, rádios e também os jornais, apesar dos jornais também estarem a viver aí um grande desafio e também terem esta questão dos jornais em papel, não é? Que também durante o período de confinamento, não é? Houve muitos quiosques fechados e que foi difícil ter acesso ao formato em papel, mas penso que no digital responderam muitíssimo bem. Posso fazer Força, força. Não, eu dou os parabéns por esta análise, é brilhante, eu estou completamente de acordo. Relativamente ao Covid, eu concordo e dei por mim a pensar nesta temporada, que nos 6 meses que passei nos Estados Unidos, a força que os médias realmente ganharam era equiparada aos períodos de guerra da Segunda Guerra e da Primeira Guerra Mundial. Se nós recordarmos o efeito que tinham os médias, até na teoria da propaganda ou na teoria do efeito imediato ou das balas mágicas, do que lhe quiserem chamar, mas é o princípio da propaganda, média, efeito direto nas pessoas. Nós, neste momento, no momento do pico do Covid, vivíamos um momento de pânico, quando as pessoas, tudo que ouviam da comunicação social era verdade. Eu, na altura, até me insurgi nas redes sociais, porque em Portugal não mostravam a idade média das pessoas que iam morrendo com Covid. Eu insurgi-me logo no início, no Facebook. Gerou logo uma grande discussão, porque diziam que era discriminar, e eu disse, mas está-se a discriminar geograficamente porque se diz o local onde é que as pessoas morrem. Porque é que não se diz a idade? Porque a idade trazia tranquilidade, porque a média de idade no início, e é sempre alta, andava nos 70 e muitos anos. Salvo erro, estou a falar de cor, mas era salvo erro essa. E para mim a idade era essencial, porque o número de notícias que surgia sobre a criancinha que morreu nos Estados Unidos, que tinha 4 anos, mais uma em França ou na Bélgica, que tinha 7 anos, mais o jogador de futebol ou um treinador de 21 anos, quando líamos essas notícias víamos que uma era obesa, outra tinha, o caso do treinador, tinha leucemia há 1 ano, e as notícias eram tornadas de forma espetacular para o espaço público, que para mim são balas autênticas dos efeitos que criam no comportamento social. E a opinião pública ainda hoje, e são discussões que se têm, afinal, eu faço parte do grupo de risco ou não faço parte do grupo de risco. E acho que a comunicação social, a força que ganhou, acabou por também, própria da sua característica, porque, e não sei o que digo, o jornalismo é a grande indústria do drama. O drama é essencial numa história, no jornalismo, e por isso alimenta, muito mais nos Estados Unidos. Durante meses, todos os grandes noticiários da NBC, da BBC, da CNN, terminavam com um chorinho de pessoas que morriam. Pessoas, o xerife, uma enfermeira, uma antiga professora de escola, mas em momento algum referia-se à idade ou às complicações que tinham. Pronto, era só mais um... Eu gostava só de acrescentar um ponto, que é, isso é tudo verdade, mas até remetendo para o nome do estudo, não tanto em relação ao conteúdo do estudo, mas o estado dos mídias, a verdade é que se perpetuam os problemas mais graves do jornalismo, que têm a ver com a questão do financiamento e o facto de... Eu li recentemente um estudo que dizia que havia mais pessoas dispostas a pagar por conteúdos de vídeo em plataformas de streaming como a HBO, a Netflix, e de música como o Spotify, do que por jornalismo online. E isto é sintomático e eu diria que é o grande problema do jornalismo. Aproveitando este regresso ao estudo, Uriel, o que é que nos contas sobre este estudo da CIJAN? Eu, aproveitando ali um bocadinho o empurrão do Elgar, gostava também de falar um bocadinho exatamente sobre essa questão, sobre a questão do estado dos mídias, como na sua componente económica, na sua componente de viabilização do modelo de negócio, que é na realidade uma das bases da democracia e uma das bases também de tudo aquilo que nós estamos a discutir. Portanto, sem mídia não existem relações públicas e não existem assessores de imprensa. E na realidade há este apontador que eu acho que é bastante positivo, e que no período do Covid parece que as pessoas reataram relações com
com os mídia, passaram a confiar mais nos mídia. E isso traduziu-se não só nestes índices de confiança, que mesmo estando, e mesmo sendo níveis de confiança, na minha opinião, bastante baixos, na medida em que estamos a falar neste momento de cerca de 59% das pessoas desconfiam dos mídias, e este valor, inclusivamente, é corroborado por o estudo da Reuters Institute em Portugal, que aponta para que 56% das pessoas confiam nos mídias. Portanto, o número está muito em linha com aquilo que poderá eventualmente ser a realidade. Mas de qualquer forma aponta um crescimento e aponta um voltar a confiar, e durante este período da pandemia revela-se também numa subida enorme das audiências. E eu diria que esta subida das audiências demonstra que os mídias são necessários para as pessoas necessitam de consumir mídia para terem a verdade das coisas ou para validarem as informações, mas na realidade o modelo de negócio, o que nós assistimos é que não está encontrado um modelo de negócio para os mídias. O que nós verificamos é que existe um conjunto de investimento que antes de alguma forma suportava os mídias e que neste momento fugiu sobretudo para plataformas tecnológicas como o Google, como o Facebook, e mesmo também para pequenos influenciadores. E esse dinheiro, de alguma forma, suportava aos mídias, na realidade, neste momento, não existe, ou existe pouco, porque os investidores preferem, claramente, investir em plataformas onde conseguem observar o retorno, ou observar com quem falam, ou observar as relações que as pessoas têm com os conteúdos e direcionar a comunicação com quem querem falar. E na realidade este nível de oferta em tempo real que uma plataforma como o Google tem ou como o Facebook tem é muito atrativa para quem quer comunicar, na medida em que é possível direcionar aquilo que eu quero comunicar para quem eventualmente poderá ter interesse. E ao mesmo tempo é possível também ter métricas e dados em tempo real sobre a adesão dos públicos a esse mesmo conteúdo. E isto faz com que, na realidade, isto seja muito atrativo e que a oferta que os mídias têm neste momento no mercado seja pouco atrativa. Na realidade, são investimentos no escuro. Portanto, os mídias ainda não conseguem. Uriel, estás a dizer isso, mas apesar de tudo, os meios continuam a ter a principal fatia de investimento publicitário em Portugal, não é? E por alguma razão, os departamentos de marketing, não é, que têm acesso a toda essa informação, continuam a apostar na televisão, rádio e imprensa. Claro que sim, não é? Rui, isso é indiscutível. Sim, O que eu te estou a dizer é que o que se observa é que esse dinheiro que vem por essa via não chega. Não chega, porque sim, tudo bem. Já não estamos a falar em crise. E esse dinheiro que antes chegava é dinheiro que neste momento é colocado em outros sítios, onde a capacidade de medição dos resultados e a capacidade de direcionar os conteúdos a ser comunicados é incomparável. Portanto, eu diria que... Uriel, mas não só é colocado no digital, como o bolo, não é? O bolo do investimento em Portugal está a contrair já há bastantes anos, não é? Ou seja, aquilo que as marcas investem atualmente, nem falo agora em 2020, não é? Por causa desta situação do Covid, não é? Que aí já é uma coisa trágica, não é? Mas pegando nos números do ano passado, é menos do que se investia há 15 anos, não é? Ainda por cima. Investe-se mais em outros formatos. Mas, na realidade, eu não discordo com a importância e com a oferta que os mídias têm para oferecer nesse capítulo. Obviamente, têm aqui um capital de credibilidade, como nós estamos a verificar, que é fundamental. Agora, acho que falta claramente um modelo de negócio e, fundamentalmente, um investimento na análise dos dados.
na análise do comportamento das pessoas para com os conteúdos, para conseguir ter no mercado uma oferta compatível ou ao mesmo nível que este tipo de plataformas. E para isso temos que sair de métricas que o Elgar há pouco passava, ou falava, métricas que na realidade não permitem saber os resultados, permitem ter uma ideia, não é? Os tais as métricas dos AVS e desse tipo de métricas, na verdade não avaliam rigorosamente nada, não avaliam sobretudo uma coisa tão básica que é com quem é que eu falei. É? Para nos posicionarmos em métricas mais qualitativas e métricas mais dependentes daquilo que nós estamos a falar, que é comunicação com pessoas, como é que falámos, como é que elas reagiram, o que é que elas fizeram com esta informação. Eu diria que é só um caminho, é só o ver o que é que está a acontecer para conseguir ter uma oferta pelo menos compatível com esta realidade. Mas além disso, e por isso é que há pouco estava a falar desse contexto internacional, não é? Acho que os anunciantes portugueses têm que olhar bem para ver onde é que aparecem as suas marcas nessas plataformas. Porque assim, todos nós ficaríamos chocados se víssemos um anúncio, por exemplo, do Continente, ao lado de uma mensagem nazi ou de discurso de ódio que estivesse a passar na SIC, não é? Mas no Facebook e no YouTube isso acontece. Não é? Ou seja, para fins de métricas, até pode ser que as métricas sejam positivas, mas o contexto é assustador. Não é? Valorizar os conteúdos produzidos pelo jornalismo e que são disponibilizados gratuitamente pelas diferentes plataformas. Não é? E esse também é outro problema que é o parasitar constante dos conteúdos jornalísticos, o que acaba por vulgarizar e depois as pessoas não as pagam porque têm gratuitamente. Para que é que eu vou pagar? Esse eu acho que é o grande problema. Há aqui um problema, em primeiro lugar, se quisermos, até do produto jornalístico, da estratégia por trás do produto jornalístico. Ou seja, houve uma desvalorização do produto pela proliferação e pela percepção de gratuitidade do conteúdo. E, portanto, eu acho que tem que haver um voltar atrás em termos de redefinição do produto jornalístico, de valorização desse produto, para que depois as pessoas também saibam valorizar. E depois há um conjunto de outras... Há um conjunto... Eu acho que mudou. O Covid acabou por trazer uma leitura diferente que o estudo nos traz. Porque é preciso não esquecer que o estudo é de janeiro e fevereiro. Exato. É antes do pico do Covid. Por isso nós quando falávamos, e quando há bocado eu estava a falar sobre a importância que os médias se começou a assistir, as pessoas estavam em casa, por isso a audiência aumentou o consumo de jornalismo, e eu também tenho algumas dúvidas, e há bocado o Rui Marques dizia muito bem, eu acho que o estudo é meritório, traz-nos aqui elementos muito importantes, acaba por validar e reforçar algumas tendências das relações públicas. O nome eu não concordo todo, até porque remete mais para a indústria, para o jornalismo e não tanto para esta área da comunicação estratégica ou da comunicação, ponto. Mas perdi-me, entretanto. O estudo é de janeiro, é de janeiro e fevereiro, porque não reflete o período. Esta amálgama de países que eu queria dizer. Numa sugestão metodológica, juntar países, por exemplo, que têm uma percepção do que é a assessoria de imprensa. Eu não sei se o Brasil está lá. Está o Brasil, que só fala nos países... Não está, pronto, ainda bem. Por um lado, porque o Brasil, jornalista e assessor é o mesmo, não é? Eles são todos, aquilo é uma amálgama estranha para nós, que também dá uma longa discussão, eu estou farto de falar sobre ela, que é um modelo visto e revisto e discutido no Brasil, mas que não é o nosso, não é o ocidental. Mas em Espanha também há situações destas, de situações amálgamas, onde não se percebe bem onde é que está a fronteira, e o estudo também se refere a isto, o perigo das fronteiras entre conteúdos produzidos por nós, propagandistas, conteúdos de entretenimento e conteúdos de jornalismo. O infoentretenimento ou as públicas reportagens, que é uma coisa que me arrepia mesmo enquanto profissional de comunicação, é algo que baralha a opinião pública e instrumentaliza também a opinião pública. Pronto, desculpa, Elgar, eu interrompi-te. Não, eu acho que estamos de acordo.
O que eu sinto é que tem que haver esse repensar do produto, porque é verdade, tudo isso, isso é uma constatação da pandemia, no fundo, se quisermos aqui alguma reconciliação das audiências com o jornalismo, mas eu gostava de saber em que é que isso se traduz em termos financeiros, em termos de, já não digo de venda do jornal ou da revista em papel, mas das assinaturas, não é? E, portanto, essa é que é a grande questão. Isso, no fundo, obriga na mesma a que haja esse repensar. E se pensarmos, por exemplo, nesta questão do pagamento pela informação, que eu acho que os órgãos de comunicação têm toda a legitimidade para usar esta argumentação, eu acho que estão a fazê-lo da forma mais errada possível, que é quase há um discurso quase de ajudem-nos, e que eu acho que não é o discurso, não é o discurso certo, mas depois tinha a ver também com a definição de pricing, quer dizer, durante muito tempo eu ou comprava um jornal em banca, ou então tinha que fazer uma assinatura durante um ano. E, portanto, esta disparidade, quer dizer, e já nem vou, quer dizer, os jornais podiam dizer, mas porreiro, mas isto a ti ficava-te a 25 cêntimos por edição. A verdade é que eu tinha um compromisso com aquele órgão durante um tempo que eu não queria. E a verdade é que hoje em dia, se formos a ver, hoje já se altera, já existem jornais em Portugal a vender... Diz isto? O placement, a distribuição de produtos está a melhorar em Portugal. Está a melhorar bastante. Então, nós hoje já temos jornais com assinaturas de uma semana. E isto de facto aproxima, e com modelos de pagamento muito mais simples, eu não tenho que estar a preencher 1000 coisas, e portanto, de facto, eu acho que tem que haver uma aproximação muito grande àquilo que é o modelo de consumo da informação. E portanto, eu isso que acho que é uma reflexão que deve existir com muita urgência, sob pena de nós vermos outros títulos, e nós sabemos que existem títulos, enfim, muito relevantes que estão a passar dificuldades e que alguns provavelmente não se vão aguentar. Vamos agora, por favor, tentar responder a algumas questões das pessoas que nos acompanham. O Renato Almeida pergunta, de forma a evitar avalanches de press releases, não seria mais interessante o jornalista poder escolher numa BD, por tema, a notícia que quer publicar, ao invés de ser inundado por press releases desnecessários? Rui Marcos, o que é que acha desta sugestão? Eu percebo a boa vontade aqui do Renato, não é? Mas acho que também nenhum jornalista se quer pôr neste papel de ser um intermediário, não é? Entre uma empresa que quer distribuir press releases sobre determinado assunto. Acho que esta avalanche de press releases está para continuar. Deixa-me contar um projeto que é nos Estados Unidos, chamado HARO, com H-A-R-O, que é Esse projeto é da Cision. É? Que giro, olha, não sabia. Mas é um projeto engraçado, que é um repositório de fontes. No fundo, as fontes estão lá e os jornalistas colocam questões que são direcionadas às fontes das áreas, e é um projeto, não é? Eu percebi que é um projeto. Eu escrevi na minha tese de doutoramento, por acaso fiz uma análise àquilo e achei piada esse projeto. Mas Vasco, podes só dar um exemplo de como é que funciona? Aquilo é um repositório, digamos, é uma base de contactos, de fontes. Tu, a determinada altura, estás a escrever uma história sobre autoestradas na região da Cantábria, sei lá, ou de um sítio qualquer. Precisas de uma fonte lá, ou de entidades que usem essa autoestrada, e vais classificando a tua pergunta e as fontes que estão registadas de acordo com um conjunto de classificações. Eu que estou na região de Coimbra, sirvo a uma empresa na área da Madeira e trabalho com clientes nestas áreas, há um conjunto de classificações, e o jornalista, ao fazer a pergunta, aquilo dissemina para várias fontes, e as fontes depois respondem a uma resposta, e o jornalista pode selecionar as fontes que mais interessam de acordo com a importância. E existem também outros projetos. Exatamente essa, é de alguma forma retirar um pouco esta lógica de ser uma espécie de um repositório de press releases para inverter o processo e o jornalista poder ir ao encontro. Há agências que fizeram
há agências que tentaram fazer centrais de informação e tiveram algum sucesso. Sim. Não Sim. é? Nós, para além do ar, nós, nomeadamente através do circuito da PR Newswire, temos aquilo que nós chamamos o PR Newswire for Journalists. Em Portugal temos o Cision for Journalists, que de alguma forma são serviços que nós facilitamos aos jornalistas, nomeadamente ao nível de identificarem potenciais leads, em termos de conteúdos, junto de empresas e junto de agências que de alguma forma possam completar a sua história. E na realidade, a experiência para os jornalistas que fazem parte destas comunidades, digamos assim, é bastante favorável. Por vezes pode ficar a sensação no cliente que aquilo fica ali e ninguém viu. Mas essa é a mesma sensação que tem quando a pessoa quer mandar isto para toda a gente, mesmo que ninguém veja. Portanto, é um pouco essa sensação, mais na perspectiva do assessor e do cliente, do que propriamente na perspectiva do jornalista, porque se calhar até é um facilitador que lhe pode, de alguma forma, ajudar e identificar possíveis leads em termos de... Transformem isso numa app, de forma a permitir... Eu acho interessante este repositório de fontes. Sobre no meio académico, quantas vezes é preciso um especialista numa determinada área e anda tudo atrás dos assessores de imprensa das universidades. O ideal era ter ali um repositório de especialistas das diferentes áreas. Na bocado vi perguntas à volta da comunicação de ciência. Este por exemplo, na área da comunicação de ciência, é um campo muito interessante. Parabéns à Cision por esta base. A Ana Faustino diz que, uma vez que o professor Vasco Ribeiro esteve atualmente nos Estados Unidos, gostaria de lhe perguntar se considera haver diferenças significativas entre Portugal e os Estados Unidos na confiança nos mídia e na relação entre profissionais da RP e jornalistas. Bem, os Estados Unidos são para mim uma referência na informação e, aliás, a informação que nós seguimos segue o modelo norte-americano. Os Estados Unidos, nós podemos encontrar tudo e o seu contrário. Por isso, o modelo jornalístico é muito mais opinativo, eles ocupam um grande espaço com a opinião, nós podemos ver o pivô a defender e a chamar nomes, ou a defender, se for, por exemplo, na Fox, o presidente, mas se for na CNN, vemos a chamar atrasado mental, retardado ao presidente Trump, algo que é impossível em Portugal isso acontecer, por isso há um espaço ali de opinião muito grande e há shows de opinião como o Chris Cuomo, que é irmão ainda por cima do governador do estado de Nova Iorque, que insulta todas as noites quando está na CNN, e podem ver cá por volta da meia-noite, acho eu, se calhar um bocadinho mais tarde, vê-se um show de insultos ao presidente norte-americano. Por isso, o que me parece é que, mais uma vez, isto de falar o norte-americano também é uma generalização. E como sabem, generalizar é uma das principais ferramentas de manipulação, porque eu generalizo e meto tudo dentro de uma panela e, na verdade, não é assim. Se encontra, mais uma vez, tudo e o seu contrário. Mas há uma seleção de informação de acordo com as tendências políticas, de lifestyle. Há os stakeholders encaixam-se de acordo com os próprios órgãos de comunicação social. Os republicanos ouvem mais a Fox, até porque na altura, há uns anos atrás, destruíram ou tentavam destruir a imagem do presidente Obama, agora exaltam a imagem do presidente Trump, e depois temos a CNN, um conjunto de outros órgãos de comunicação social. Agora, o jornalismo é altamente consumido e tem níveis de consumo muito altos. Relativamente aos profissionais de relações públicas, as relações públicas são uma indústria muito respeitada e o profissional tem muito mais dignidade e até ou seja, o nível de aceitação ou de respeito pelo trabalho de relações públicas é maior no mundo anglo-saxónico do que em Portugal. Nós em Portugal vivemos esta mancha de chamar relações públicas a organizadores de festinhas de croquetes ou aqueles tipos que estão à porta das discotecas. Isto enviesou completamente a história e a profissão. Eu sempre fui diretor de comunicação, nunca fui diretor de relações públicas, porque tentava a determinada altura esconder a minha própria atividade. E as relações públicas são uma indústria incrível, que tocam na vida de todos nós.
Bernays, o homem que acaba, esse sim, inventar as relações públicas nos Estados Unidos, na década de 30, evidencia o poder da propaganda e o poder da persuasão, não só no consumo, mas também na política. E por isso eu acho que um profissional de relações públicas, por exemplo, tem um estatuto semelhante a um profissional de marketing em Portugal. Enquanto nós, quando dizemos que somos relações públicas, somos assim uma coisa... Aliás, os meus amigos, alguns deles na área da saúde, licenciados em saúde, quando discutimos, está calado, tu és doutor em relações públicas, que é assim uma humilhação que eu não percebo onde, mas é como quem diz, as relações públicas é uma área que não interessa. São uma ciência menor, eu também sou capaz de reconhecer isso, ou nem sei se são ciência, e aí o mundo anglo-saxónico também não lhe chama ciência, chama estudos da comunicação, e eu acho que era isso que nós devíamos chamar. Eu sou diretor do mestrado de Ciências da Comunicação, e eu, se pudesse, chamava-lhe mestrado de estudos da comunicação, porque os ingleses chamam Media Studies e os norte-americanos também Science of Communication, é uma coisa que me deixa, ou Communication Science, é uma coisa que me deixa arrepiado também. Por isso é toda a diferença de valores e de visão sobre esta profissão depende de muitos anos de história, de uma profusão incrível desta atividade e até da dignificação salarial. Um Public Relations em Manhattan tem um salário bom. E um jornalista em Nova Iorque também. Também, exatamente. Um jornalista em Nova Iorque também. E a imprensa regional, não é? A imprensa regional nos Estados Unidos, que é regional estatal, não é? Tem um peso inacreditável. E nós, mesmo com Espanha, com um belo exemplo de imprensa regional, nós aqui nunca conseguimos. Pronto, eu não quero levar as coisas também tem a ver um bocado com escala, não é? Tem a ver com escala também, sem dúvida. Para terminar, deixo para o Elgar a questão da Sara, que nos diz que com a Covid parece-me que há aqui uma ruptura enorme com as práticas habituais de comunicação. As pessoas ou estão em casa ou procuramos atrair as TVs para o que temos para divulgar, ou então temos de despender das redes sociais, numa altura em que as práticas duvidosas do Facebook estão precisamente a afastar as maiores marcas. Eventos também ficam desaconselhados. Como chegar aos nossos públicos nesta altura? Obrigada. Bom, eu acho que, enfim, acho que não mudou assim tanto. É evidente que há coisas que não podem acontecer, nomeadamente a questão dos eventos físicos. É uma constatação, embora já comecem a existir alguns eventos, e quando digo eventos refiro mesmo a ativações de marca ou até mesmo patrocínios de marca, eventos culturais, que vão procurando aqui um paulatino regresso à normalidade. De resto, eu acho que em termos de consumo de informação, honestamente acho que não mudou assim tanto. Acho que houve aquilo, já aqui debatemos isso, uma valorização maior às fontes credenciadas, às fontes que são mais confiáveis, ao jornalismo, mas de resto acho que honestamente não mudou assim tanto. As pessoas continuaram a necessitar e durante algum tempo até mais de ser entretidas. Portanto, as marcas continuaram a comunicar. Há um fenómeno até muito interessante. Nós temos, quando aconteceu esta situação do estado de emergência, nós estávamos a antecipar que isto pudesse ser acontecido e contactámos alguns clientes já para tentar encontrar estratégias alternativas, digamos assim, nomeadamente a ações físicas, convertê-las para o digital com alguma relevância. E houve, por parte de algumas marcas, uma noção de não, isto é muito sério, não há espaço para a criatividade. E a verdade é que rapidamente percebeu que sim, claramente, este era o espaço para a criatividade
porque esse espaço iria ser e foi claramente ocupado por algumas marcas com estratégias muito boas. Portanto, eu acho que a nossa atividade tem este fator que é determinante, que é, e sobretudo, eu acho que qualquer atividade, sobretudo na área da comunicação, temos essa necessidade de antecipar um bocadinho tendências, mas as relações públicas são, enfim, até mesmo pela componente de comunicação de crise, soberanas na antecipação de cenários. E, portanto, a forma como nós, ainda hoje, quer dizer, o que é que vai acontecer daqui a um mês, 2 meses, qual é a estratégia que as marcas devem ter daqui a pouquíssimo tempo. Portanto, nós temos que estar sempre a tentar ler os sinais e traçar cenários consoante as possibilidades que se apresentam. Então, quem nos acompanhou aqui no Zoom e a todos os nossos convidados, muito obrigada pela vossa participação. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Um abraço a todos. Obrigado. Com base nas respostas de 3.253 jornalistas de todo o mundo a um inquérito da Cision, hoje esteve em debate o nosso 11º relatório anual, consigo e com o diretor adjunto do Meios e Publicidade, Rui Oliveira Marques, o diretor do mestrado de Ciências de Comunicação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Vasco Ribeiro, o fundador da Pure e Media Training Culture, Elgar Rosa, e o diretor de Operações e Negócio da Cision Portugal, Uriel Oliveira. O Estados Média 2020 está disponível para download gratuito no site e nas redes sociais da Cision. Continua a acompanhar-nos, nós estamos aqui para acompanhar a sua história. Obrigada e até à próxima.